Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Desta vez, as atividades são da semana 1 do PET número 3, segundo ano. O tema das atividades é modalização em textos. Leia as frases seguintes. Maria foi embora do país. Infelizmente, Maria foi embora do país. Você nota a diferença no sentido de cada uma delas? A primeira passa a informação da ida de Maria para outro país de forma objetiva. Já a segunda passa a mesma informação, mas acrescenta um tom de tristeza, como se a pessoa que fala não estivesse feliz com o acontecido. Na segunda frase, há o uso de modalização, expressa pelo advérbio infelizmente. Professor, eu ainda não peguei. O que é de fato modalização? A modalização diz respeito à expressão das intenções e pontos de vista do enunciador. É por intermédio da modalização que o enunciador inscreve no enunciado seus julgamentos e opiniões sobre o conteúdo do que diz e escreve, fornecendo ao interlocutor pistas ou instruções de reconhecimento do efeito de sentido que pretende produzir. Então, o que acontece aqui no exemplo? Na segunda frase, o autor deixa transparecer o seu ponto de vista através da palavra infelizmente, que modaliza o discurso. Já a primeira frase, isto não acontece. A modalização, então, é o uso de mecanismos discursivos, palavras, que apresentam a função de manifestar o posicionamento de quem fala, escreve em relação àquilo que é dito e escrito. Ou seja, a modalização é o modo como alguém defende seu ponto de vista. Na segunda frase que analisamos, por exemplo, o posicionamento do enunciador em relação à ida de Maria para outro país é de tristeza, o que é demonstrado pela palavra infelizmente. A modalização é feita por meio dos modalizadores, de palavras, que podem ser advérbios, verbos no imperativo, verbos auxiliares e expressões como estas citadas aqui na sequência. Os advérbios são as palavras que modificam o verbo, podem também modificar o adjetivo e acrescentam uma informação, como dúvida, causa, quantidade, afirmação, negação. Então veja alguns exemplos. Talvez, então advérbio de dúvida. Felizmente e infelizmente. Lamentavelmente, certamente. Então, a maioria das palavras terminadas em mente são advérbios de modo e indicam a maneira, o modo como alguém defende seu ponto de vista. Os verbos no imperativo são aquelas palavras, que dão uma ordem, um conselho, um pedido. Então, quando é dito eu ordeno, então aqui há um posicionamento marcado pelo verbo no modo imperativo. Eu proíbo, também o verbo proibir aqui marca um posicionamento de quem fala. Eu permito. Estas formas não estão com os verbos no imperativo. Elas têm valor imperativo pelo sentido do verbo. Outro modalizador são os verbos auxiliares. São aqueles verbos que vêm juntamente com o verbo principal na locução verbal. Então, verbos como poder, dever, ter, ter que, de, haver de, precisar de. E expressões como é certo, é preciso, é necessário, eu creio, eu sei, eu duvido, eu acho. Também são expressões que vão marcar o modo como alguém defende o seu ponto de vista. Portanto, são palavras que modalizam o discurso. Além disso, os modalizadores podem ser divididos em alguns tipos. Os modalizadores assertivos, dubitáveis,
delimitadores, deontológicos e afetivos. Os assertivos são aquelas palavras que conferem certeza a um discurso, podendo ser afirmativos, evidentemente, certamente, claro, sem dúvida, lógico. Então, estas palavras, elas vão modalizar o discurso indicando uma certeza. No caso aqui, afirmativas. E também podem ser de forma negativa. Não, de jeito nenhum, de forma alguma, entre outros. Então, são exemplos de modalizadores que são assertivos, indicam certeza. Dubitáveis são aquelas palavras que colocam um discurso em dúvida. Talvez, possivelmente, é provável. Então, são exemplos de modalizadores que indicam dúvidas. Delimitadores, aqueles que estabelecem uma restrição ou limite ao entendimento do alcance de conceitos ou do discurso. Então, são exemplos: quase, tipo de, espécie de, linguisticamente, matematicamente, geograficamente, etc. Deontológicos, aqueles que indicam obrigatoriedades, proibições e permissões. São exemplos: necessariamente, obrigatoriamente, não deve fazer, deve apresentar. E os modalizadores afetivos são aqueles que apresentam as emoções do enunciador diante do conteúdo do discurso, bem como posicionamento de princípio ou predileções. Infelizmente, curiosamente, espantosamente, sinceramente, francamente e lamentavelmente são exemplos de modalizadores afetivos. A seguir, alguns termos que foram utilizados aqui na matéria, como enunciador, enunciatário e enunciado. Enunciador é a pessoa que enuncia, ou seja, aquela que fala, aquela que escreve, que diz, que pronuncia alguma coisa. O enunciatário nada mais é que um receptor de qualquer discurso. Pode ser o leitor, o ouvinte. E o enunciado, que é aquilo que é dito ou escrito. Depois disso, vem as atividades. A primeira delas diz o seguinte: analise o texto abaixo e classifique os modalizadores destacados usando o código sobre o efeito de sentido pretendido pelo autor. Então, temos a letra A para asseverativos, letra D para modalizadores dubitáveis, DEL para delimitadores, DEO para deontológicos, AFE para afetivos. Então, aqui estão destacados exclusivamente as, ampliaria e não ajudam em nada. Então, para saber o que eles querem transmitir, o efeito pretendido, nós precisamos ler a frase por completo para ajudar a identificar o tipo de modalizador que foi utilizado. O governo do estado de São Paulo vetou a criação dos chamados vagões rosa, destinados exclusivamente às mulheres. Então, aqui nós temos um modalizador delimitador. Então, delimitador porque ele vai restringir o uso, ou seja, só as mulheres podem utilizar. O outro modalizador ampliaria. O argumento é o de que, ao invés de alcançar o objetivo almejado, combater o assédio sexual, a medida ampliaria. Então, aqui dá um sentido que não foi realizado ainda, Poderia ser realizado, mas não foi. A medida ampliaria. Então, aqui é um modalizador dubitável, indicando uma dúvida. Então, vamos colocar aqui a letra D. E por último, segundo esse raciocínio, ações como esta não ajudam em nada à luta contra o machismo, mas apenas perpetuam uma situação de violência. Então aqui está indicando certeza. Então é um modalizador asseverativo. Letra A. Na questão 2, é pedido a mesma análise.
Então, analise o texto abaixo e classifique os modalizadores destacados usando o seguinte código sobre o efeito de sentido pretendido pelo autor. Então, da mesma forma, nós precisamos ler, né, a frase para poder ver o sentido pretendido por esse modalizador. O veto à existência de vagões rosa cerceia o direito das mulheres, ou seja, diminui, né, delimita. Então, aqui nós temos um modalizador delimitador. Então, D, E, L, porque vai restringir. O próximo modalizador é poder escolher. Então, o direito das mulheres, as principais interessadas de poder escolher. Então, aqui nós temos um asseverativo, né, indicando uma certeza. E aqui o próximo, acreditam. Entrar num trem ou metrô e ficar exposta a homens de comportamento agressivo e predatório que acreditam. Então, aqui acreditam. Quem acreditam? Os homens. Então, os homens acreditam. Estão indicando uma certeza. Então, também é asseverativo. O próximo, em sua maioria, 59%, que se as mulheres soubessem, então se elas soubessem, estão indicando uma dúvida, então modalizador dubitável, vamos colocar aqui letra D. Se comportar, haveria menos estupros. Estima-se, então está indicando uma certeza, estima-se, então modalizador asseverativo. Próxima questão, a questão número 3. Leia o texto seguinte. Um banho quente de chuveiro elétrico de 15 minutos consome 135 litros de água. Um banho por 5 minutos, fechando o registro, para se ensaboar, consome apenas 45 litros. Então, depois de lido o texto, vem a questão. O vocábulo do texto lido, que é classificado como modalizador, por inserir uma opinião do enunciador, de quem escreveu, sobre o assunto, é apenas, consome, quente, elétrico ou ensaboar. Então, a alternativa é a primeira, é onde é utilizado aqui o modalizador apenas, que marca a opinião de quem escreve. Então, a resposta correta é a letra A. E a questão B, para finalizarmos as atividades da semana 1. Qual o sentido construído pelo autor ao utilizar o modalizador apenas? Caso ele não tivesse utilizado essa palavra, o sentido do texto seria o mesmo? O que mudaria? Então, ao utilizar o modalizador apenas, o autor pretende passar ao leitor que, ao utilizar menos tempo no banho, ele fará uma economia de água. Caso não utilizasse esse modalizador, o efeito de diminuição do consumo de água ficaria prejudicado e o leitor possivelmente não entenderia o sentido da campanha sobre a diminuição do consumo de água. Eu fico por aqui, bons estudos a todos, até o próximo vídeo e tchau!